Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos umas fontes bem interessantes sobre um confronto intelectual intenso, sabe? Talvez pouco conhecido fora da academia, mas com ecos bem atuais. A chamada Guerra das Ciências. A ideia aqui é entender as origens, quem estava envolvido e o que resultou dessa briga toda. A gente tem um texto base que ajuda a guiar. Queremos sacar por que essa coisa de ciência virou um campo de batalha, né? E o que essa história, que parece tão acadêmica, tem a ver com as discussões de hoje sobre fatos, sobre verdade. Exato. E olha, ao fazer isso, a gente não vai só, revisitar um capítulo da história das ideias. A gente vai tentar entender melhor como é que o conhecimento científico é construído, sabe? Como ele ganha autoridade e, o que é crucial, porque às vezes ele é tão, mas tão contestado. É uma dinâmica bem complexa, que vai muito além do laboratório. Então vamos começar pelo estopim, né? Aquele evento que, jogou gasolina nessa fogueira lá em 1996, o famoso caso Sokal. Alan Sokal, físico da Universidade de Nova York, ele mandou um artigo para Social Text, que era uma revista super conceituada de estudos culturais, e o título já era curioso. Ah, sim. Transgressing the Boundaries Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Uau! Uma hermenêutica transformadora da gravidade quântica. Quer dizer, uma nova forma de interpretar a gravidade. Exatamente. Só que o conteúdo era uma pegadinha intelectual. O Sokal criou um pastiche, sabe? Uma colagem de ideias que, do ponto de vista científico, eram totalmente absurdas. Mas escritas naquele jargão pós-moderno que ele achava que a revista valorizava. Complicado, cheio de citações. E que tipo de coisa absurda tinha lá? Olha, ele chegou a sugerir que a gravidade quântica era uma construção social. Tipo, uma coisa da linguagem, sabe? Que conceitos como espaço-tempo, euclidiano, estariam ligados à ideologia burguesa. Era, assim, uma paródia escancarada, mas muito bem disfarçada. Citava Lacan, Kristeva, parecia erudito. Entendi. Uma armadilha bem montada. Qual era a intenção dele com isso? Era um teste, bem claro. Ele queria ver se uma revista importante de estudos culturais publicaria um artigo cientificamente sem pé nem cabeça. Desde que, claro, o artigo parecesse do lado certo, ideologicamente falando, e usasse as palavras da moda. No fundo, ele estava questionando o rigor intelectual daquela área. E o teste? Funcionou? Funcionou até demais. Os editores da Social Text, o Andrew Ross e o Bruce Robbins, eles publicaram o artigo, e o pior, foi numa edição especial chamada, olha a ironia, Science Wars. Guerras da Ciência. Nossa! Depois eles explicaram, né? Que viram o texto como uma tentativa de diálogo vinda de um físico. Um gesto de aproximação, talvez. É importante dizer que para essa edição específica, que era mais de ensaios, eles não mandaram para revisão por pares externa. Confiaram, digamos, na boa-fé do autor. Só que não tinha boa-fé nenhuma aí, né? Nenhuma. Logo depois da publicação, o Sokal foi lá e contou tudo em outra revista, a Língua Franca. O artigo dele foi direto ao ponto. Um físico faz uma experiência com os estudos culturais. O negócio explodiu. Virou notícia no mundo inteiro. Foi um escândalo. Imagina o impacto. E para os cientistas mais tradicionais, os tais realistas? Para eles, foi a prova cabal. A confirmação do que eles já pensavam. Que os estudos culturais, o pós-modernismo, que faltava rigor ali. Que era talvez até charlatanice. A acusação principal era essa. Essa galera trocou a busca pela verdade por jogos de linguagem, por política. Mas e o outro lado? O pessoal da Social Text, dos estudos culturais, como eles reagiram? Não devem ter gostado nada. Gostado foi uma indignação profunda. Muitos viram o que o Sokal fez como uma quebra de ética terrível. Ele usou a confiança acadêmica que é essencial para o debate para humilhar um campo inteiro. E para os sociólogos, para os filósofos da ciência que o Sokal criticava, para eles o caso só mostrou de novo como os cientistas das áreas duras se recusavam a levar a sério o trabalho deles. Mas o trabalho deles não era negar a gravidade, certo? Claro que não.
O objetivo era entender como as teorias científicas viram fatos aceitos socialmente, sabe? Como elas são construídas, validadas. Era um olhar sobre o processo da ciência. Então o caso Sokal não foi bem a causa da guerra, né? Foi mais um sintoma que inflamou tudo. Exatamente. A hostilidade já estava lá, borbulhando. O caso Sokal foi quando a coisa transbordou para o público e, infelizmente, tornou o diálogo construtivo quase impossível por muito tempo. Envenenou o poço, como dizem. Essa briga toda, essa ideia de guerra pela ciência, parece tão distante da imagem que a gente costuma ter do cientista, não acha? Aquela figura lógica e imparcial, quase um robô, né? Com certeza. É a imagem que a cultura pop ajudou a formar. O Sr. Spock, de Jornada nas Estrelas lá nos anos 60, é o grande exemplo, né? Ele virou o símbolo da razão pura. A gente pode chamar isso de, sei lá, promessa vulcana. A ideia de que a ciência é um método frio, neutro, infalível, e que os cientistas são seres especiais, super objetivos. E de onde vem essa idealização toda? Ah, tem raízes antigas. Vem lá do iluminismo, da crença na razão, com R maiúsculo, e ganhou muita força no século XX, né? Depois da Segunda Guerra, com a bomba atômica, a corrida espacial, a ciência ganhou um prestígio enorme. Mesmo figuras como Carl Sagan, que era um defensor do ceticismo, da ciência como vela no escuro, ele acabou, talvez sem querer, reforçando um pouco essa imagem do cientista meio desapaixonado, focado só nos fatos. Só que a ciência na vida real é bem mais humana, certo? Cheia de emoção. Bem mais humana. Totalmente. Ciência é feita por gente, com paixão, com ambição, com rivalidade, intuição, teimosia. O processo de descoberta muitas vezes é caótico, cheio de erro, de beco sem saída, de dado que não bate. Os debates são quentes. A história da ciência está cheia de ideia genial que foi rejeitada no início por pura teimosia, por resistência à mudança. Não é nada linear e frio como na promessa vulcana. Qual o perigo dessa diferença entre a imagem idealizada e a realidade da ciência? O perigo é que essa idealização cria uma expectativa irreal, sabe? Aí, quando o público vê cientista discordando na TV, sei lá, sobre vacina, clima, pandemia, muita gente não entende que isso é normal, que a ciência avança sim, com crítica, com correção. Acham que tem algo errado. Exato. Pensam que a promessa vulcana falhou. Tipo, ué, se nem eles concordam, como é que eu vou confiar? E aí, pronto. Isso abre um espaço enorme para a desconfiança, para questionar a validade da ciência em si, nessas guerras culturais que a gente vê hoje. Faz todo sentido. Então, essa guerra das ciências não era só uma discordância sobre uma teoria ou outra. Era mais fundo. Muito mais fundo. Era uma briga sobre a natureza da verdade mesmo, e sobre quem tem autoridade para dizer o que é verdade. Uma espécie de, uma guerra civil intelectual, que aconteceu em artigos, livros, conferências. E quem eram os lados nessa guerra? Dá para simplificar? Dá para simplificar um pouco, sim. De um lado, tinham os realistas. Eram, na maioria, cientistas das ciências naturais. Sabe, físicos, biólogos e também filósofos da tradição analítica. A crença principal deles era: a ciência descobre aos poucos uma realidade objetiva que existe lá fora, independente da gente. O ideal era um método científico do Karl Popper: testar a hipótese, tentar derrubar a tal da falseabilidade. Teve um livro que marcou muito essa posição, o Higher Superstition, de Gross e Levitt, lá em 94. Eles desciam a lenha no que chamavam de esquerda acadêmica, pós-modernismo, construtivismo social, acusando de racionalismo, de dizer que ciência era só mais uma narrativa. Entendi. E o outro lado? Os que eram acusados de serem irracionais? Eram aqueles que os realistas chamavam muitas vezes, de forma meio pejorativa, de construtivistas sociais. Nesse grupo tinha sociólogo, historiador, filósofo da ciência, antropólogo. Muita gente influenciada por pensadores como o Thomas Kuhn, do livro A Estrutura das Revoluções Científicas. O objetivo deles, na maioria das vezes, não era negar que o mundo físico existe, claro, mas era investigar a ciência como ela é feita. Como assim? Como uma atividade social.
feita por comunidades com suas regras, suas tradições, seus jeitos de validar o conhecimento. Eles queriam, abrir a caixa preta, sabe? Entender como uma ideia que começa controversa acaba virando um fato científico aceito por todo mundo. Olhando assim, parece que os dois lados tinham pontos importantes, né? A ciência busca, sim, entender a realidade, mas ela também é feita por pessoas, em sociedade. Onde foi que a conversa desandou tanto? Exatamente aí. Esse é o ponto trágico da história. Tinha muito espaço para um diálogo produtivo, sabe? Entre um realismo mais pé no chão e um construtivismo que não negasse a realidade. O problema foi o que a gente pode chamar de um colapso da comunicação. Uma falha total de diálogo. Como assim colapso? Cada lado começou a atacar uma caricatura do outro. Um espantalho. Os realistas diziam, essa turma acha que a gravidade é só opinião. E os construtivistas respondiam, esses cientistas são ingênuos, ignoram como a política e a sociedade influenciam tudo. Virou uma coisa tribal dentro da academia, sabe? Uma briga por prestígio, por verba, mais do que uma busca sincera por entendimento. Para a gente entender melhor como esses lados se fecharam tanto e como a ciência funciona mesmo com essas idas e vindas, parece que a gente precisa de umas ferramentas conceituais, né? O texto base fala disso, de filósofos, sociólogos da ciência. Sim, porque olhar para a ciência de fora, estudar a ciência, é uma coisa meio contraintuitiva. Precisa de um olhar mais treinado. Por exemplo, a ideia de paradigma do Thomas Kuhn é fundamental. Um paradigma não é só uma teoria, é todo um jeito de pensar, de fazer perguntas, de aceitar respostas que define a ciência normal em uma área numa época. E esses paradigmas, o Kuhn mostrava, são duros na queda. Resistem muito à mudança, mesmo quando aparecem dados que não encaixam, as anomalias. Certo, paradigma e que outras ferramentas ajudam a gente a entender essas disputas? Bom, a falseabilidade do Popper, que a gente já falou, foi super importante para os realistas. A ideia de que para ser ciência tem que ser testável, tem que poder ser refutada. Se não dá para refutar, não é ciência. Mas tem ideias menos famosas também, tipo as do Ludwig Fleck. Ele era um médico biólogo polonês que lá nos anos 30 já falava em coletivo de pensamento e estilo de pensamento. Coletivo e estilo de pensamento, o que é isso? O Fleck percebeu que grupos de cientistas desenvolvem um jeito próprio de ver o mundo, sabe? Um jeito de fazer pergunta, de aceitar resposta, um estilo de pensamento. E esse estilo é compartilhado dentro do grupo, o coletivo de pensamento. Só que esse estilo pode ficar tão forte, tão fechado, que dificulta para o grupo entender ou aceitar ideias que vêm de fora, ou ideias que desafiam as crenças do próprio grupo. Eles acabam se isolando numa bolha intelectual própria. Que interessante, vamos ver essas ideias na prática. O texto traz o caso da fusão a frio, lá de 1989. Como isso se encaixa? A fusão a frio é um caso clássico, perfeito para ilustrar. Dois químicos super respeitados, o Martin Fleischmann e o Stanley Pons. Eles anunciaram numa coletiva de imprensa que tinham conseguido fazer fusão nuclear, a reação que rola no Sol, num aparelhinho simples, na bancada do laboratório, em temperatura ambiente. Uau! A promessa devia ser incrível. Revolucionária. Energia limpa, barata e limitada. A mídia caiu em cima, foi um frenesi. Mas a comunidade científica não deve ter aceitado assim tão fácil, né? De jeito nenhum. O ceticismo foi imediato e enorme. E aí a gente vê o Popper em ação. A afirmação era extraordinária, mas era testável, era falseável. Laboratórios de ponta no mundo inteiro, Caltech, MIT, o Centro Nuclear de Harwell na Inglaterra, correram para tentar replicar o experimento. E conseguiram. Fizeram a fusão a frio também. A resposta veio rápido, em poucos meses. E foi um sonoro não. A imensa maioria dos laboratórios não conseguiu reproduzir o tal excesso de calor que o Pons e o Fleischmann diziam ter medido. E mais importante ainda, não acharam subprodutos que se espera da fusão nuclear, tipo nêutrons. Para a comunidade científica mais ampla, a conclusão foi clara. A alegação tinha sido falseada. Era muito provavelmente erro experimental, não era física nova nenhuma. Mas o Pons e o Fleischmann não aceitaram isso, né? Continuaram batendo na tecla da descoberta. Exato. E aí que é a ideia do Fleck,
do coletivo de pensamento ajuda a entender. O Pons, o Fleischmann e um grupo de apoiadores. Eles formaram um pequeno, mas muito unido coletivo de pensamento. Desenvolveram um estilo de pensamento próprio para interpretar os resultados. Como assim? As falhas dos outros laboratórios em replicar, isso era incompetência deles, ou usaram os materiais errados. A falta dos nêutrons. Bom, isso era um mistério a ser resolvido, mas não invalidava o fato principal, que era o excesso de calor. Eles criaram as próprias conferências, as próprias revistas, foram se isolando cada vez mais da ciência tradicional. Ficaram meio que impermeáveis à crítica de fora. Exatamente, mostra o poder de correção do método quando tem consenso e abertura para o teste, mas mostra também como fatores sociais podem levar um grupo a ficar preso em ideias já refutadas, no que alguns chamaram de ciência patológica. É tipo uma miniatura daquele tribalismo, daquela quebra de comunicação que marcou a Guerra das Ciências de modo geral. Entendi. Agora, vamos para outro caso, mas com um final bem diferente. A história da bactéria que causa úlcera. Durante décadas, a medicina jurava que úlcera era estresse e ácido no estômago, né? Sim, esse era o dogma, o paradigma no sentido do Kuhn. Sem ácido, sem úlcera. Tinha uma indústria bilionária de antiácidos, de cirurgia, baseada nisso. Aí, lá no final dos anos 70, um patologista australiano, J. Robin Warren, começou a reparar numa bactéria esquisita, em forma de espiral, nas biópsias de estômagos com gastrite, com úlcera. Só que pelo paradigma da época, bactéria não podia sobreviver no ácido do estômago. E aí? Ignoraram ele. No começo, sim. As observações dele eram anomalias, coisas que não encaixavam no modelo aceito. Mas ele não desistiu, imagino. Não. E em 81, um médico residente novato, o Barry J. Marshall, se interessou pelo trabalho do Warren. Os dois juntos começaram a achar essa bactéria, que depois chamaram de Helicobacter pylori, em quase todos os pacientes que eles viam com gastrite ou úlcera. Aí veio a hipótese ousada deles. E se fosse a bactéria, e não o ácido, a causa principal da úlcera? Nossa! E como a comunidade médica recebeu essa ideia? Devem ter achado loucura. Exatamente. Ceticismo total, quase ridicularização. Os trabalhos deles eram rejeitados nas grandes conferências. A resistência era enorme. Pensa bem, aceitar a ideia da bactéria significava que décadas de pesquisa, de tratamento, estavam erradas. Carreiras inteiras, lucros gigantes da indústria farmacêutica, tudo dependia do paradigma do ácido. É a ciência normal do Kuhn resistindo bravamente à mudança. E o que o Marshall fez para tentar virar o jogo, para convencer essa gente toda? Ele fez uma coisa radical, famosíssima. Em 1984, já meio desesperado com a rejeição, ele pegou uma cultura da H. pylori e bebeu. Ele bebeu a bactéria? Bebeu. Em poucos dias ele ficou doente. Gastrite feia. Fizeram uma endoscopia nele e confirmaram inflamação e a bactéria lá no estômago dele. Depois ele tomou antibiótico e sarou. Que coisa extrema, mas funcionou, convenceu. Foi um divisor de águas. Eticamente é super questionável, né? Mas foi de um efeito dramático. Aí a gente pode até pensar numa outra ideia, do Bruno Latour, um sociólogo da ciência. Ele diz que um fato científico, para se firmar, precisa construir uma rede de aliados. Aliados? Como assim? Pessoas, instrumentos, artigos, experimentos, coisas que apoiam a ideia. O autoexperimento do Marshall foi um aliado muito poderoso. Deu uma visibilidade, uma credibilidade para a hipótese que ela não tinha. A partir daí, a rede começou a crescer. Outros pesquisadores conseguiram replicar o que eles acharam. As farmacêuticas viram que tinha um mercado ali, antibiótico, teste de diagnóstico, e começaram a investir. E a ideia que era uma heresia virou o novo consenso. Virou. Nos anos 90, o tratamento padrão da úlcera mudou completamente e passou a incluir antibiótico. E o Marshall e o Warren ganharam o Nobel em 2005. A história da H. pylori é um exemplo incrível de como a certeza científica é construída. Sabe, não é só lógica e evidência. Tem persuasão, tem demonstração, tem que conseguir aliados, até que o paradigma antigo não se sustenta mais e desmorona. Mostra que a ciência avança sim, mas o caminho nem sempre é suave, nem sempre é puramente racional. Pensando no drama desses casos, na importância desse debate todo sobre o que é ciência, o que é verdade,
Uma coisa me deixa curiosa. Por que a Guerra das Ciências, tirando talvez o barulho inicial do caso Sokal, não virou um assunto mais público? Parece uma discussão tão fundamental, mas ficou meio escondida nos corredores da universidade, né? É uma ótima pergunta. E tem algumas razões prováveis para isso. Uma delas é a linguagem. O debate era cheio de termo técnico, de filosofia, de sociologia, epistemologia, construtivismo radical, realismo científico, hermenêutica. É muito difícil traduzir essas coisas para o jornalismo de divulgação, que geralmente prefere contar histórias mais concretas, né? Uma descoberta, um resultado. E talvez as pessoas envolvidas também não ajudassem a popularizar o assunto. Provavelmente. A briga era entre professores, intelectuais. Para o grande público, para a mídia, podia parecer só uma briga de egos na Torre de Marfim, sabe? Uma coisa distante do dia a dia. Faltava talvez um personagem mais fácil de se relacionar, uma trama mais simples de acompanhar. E o próprio jornalismo científico, como ele costuma funcionar, pode ter contribuído para isso também. Sim, acho que sim. Tradicionalmente, o jornalismo científico foca muito nos resultados da ciência. A cura nova, o planeta descoberto, a tecnologia. E não tanto no processo, em como se chegou lá, com as controvérsias, os becos sem saída, os debates filosóficos por trás. Os jornalistas muitas vezes se veem como tradutores do consenso científico, e não tanto como cronistas das batalhas para formar esse consenso. Investigar a filosofia, a sociologia por trás da ciência, parecia algo muito abstrato, muito meta. Faz sentido. Mas o fato de a Guerra das Ciências não ter ficado tão famosa não quer dizer que ela não deixou marcas profundas, certo? O material que a gente viu sugere que o legado dela foi bem impactante e talvez meio sombrio. Infelizmente, sim. A guerra não ficou só na academia. As ideias dela, e principalmente as táticas de descrédito, vazaram. Se adaptaram. Um legado importante foi ter meio que normalizado o ataque à própria ideia de conhecimento baseado em consenso, sabe? E a validade da especialização, da expertise. As ferramentas críticas, que na academia eram usadas para análises complexas sobre como o conhecimento é influenciado por fatores sociais, elas foram simplificadas, vulgarizadas no debate público. Como assim, vulgarizadas? Aquela ideia complexa de que todo conhecimento é produzido num contexto social, socialmente situado, ela foi distorcida. Virou argumento para dizer que todo fato é só opinião, ou que cada grupo tem a sua verdade, e isso acaba invalidando qualquer esforço para a gente chegar a um entendimento comum baseado em evidência. Isso foi abrindo caminho porque a gente chama hoje de era da pós-verdade. Pós-verdade. Como define o filósofo Lee Mind, não é só mentira, é um ambiente cultural onde o apelo à emoção, a crença pessoal, a identidade do grupo, tudo isso acaba pesando mais do que os fatos objetivos na hora de formar opinião. E a internet, as redes sociais, foram um turbo para isso tudo. Com certeza absoluta, as plataformas digitais permitiram que aqueles coletivos de pensamento que o Ludwig Fleck descreveu lá atrás se formassem numa escala global e numa velocidade absurda. Os algoritmos criam as câmaras de eco, as bolhas, né, que só reforçam o que o grupo já acredita e filtra tudo o que é diferente. E nesses ambientes, para aceitar uma informação, muitas vezes o que conta mais é se ela combina com a identidade do grupo, com os valores do grupo, não se ela é verdadeira, se tem evidência. E a gente vê hoje em dia ecos diretos das táticas usadas na Guerra das Ciências. Claramente, essa desconfiança geral na ciência oficial, institucionalizada, que a gente vê no movimento antivacina, no negacionismo do clima, nas teorias da conspiração sobre a Covid, muitas vezes usa argumentos que lembram muito os ataques da Guerra das Ciências. O pessoal não ataca o consenso científico com dados melhores. Ataca dizendo que os cientistas são um grupo de interesse, que tem uma agenda escondida. É a mesma tática dos mercadores da dúvida, que a Naomi Oreskes e o Eric Conway descreveram tão bem. Aquela tática usada para criar dúvidas sobre o cigarro, sobre o aquecimento global, geralmente para servir a interesses econômicos ou ideológicos. E tem uma ironia meio trágica nisso tudo, sabe? Alguns dos próprios pensadores que estavam mais ligados ao lado construtivista da Guerra das Ciências, tipo Bruno Latour, anos depois, eles mesmos expressaram preocupação. O Latour escreveu um ensaio famoso em 2004,
refletindo sobre como aquele arsenal crítico que ele e outros ajudaram a criar, e que era para dar uma visão mais realista, mais humana da ciência, estava sendo usado justamente por quem ele via como inimigos da razão, tipo teóricos da conspiração, negacionistas do clima, usando as ferramentas da crítica para desmontar certezas científicas bem estabelecidas. Nossa, é. Então a ligação é bem direta mesmo. Aquele tribalismo, aquela dificuldade de diálogo que marcou a Guerra das Ciências na academia lá nos anos 90, parece quase um microcosmos, um ensaio geral para o tribalismo que a gente vive hoje na informação, na política, numa escala muito maior. Entender aquela briga não é só a história das ideias. É quase um pré-requisito para a gente conseguir diagnosticar o que está acontecendo hoje. Aquela guerra, que parecia tão distante, tão esotérica, foi um prólogo para muitos dos desafios que a gente enfrenta agora na esfera pública sobre verdade, confiança, conhecimento. Que viagem a gente fez, hein? Da paródia do Sokal, passando pela imagem idealizada do cientista, pelas brigas sobre como a ciência funciona de verdade, até chegar nesse legado meio inesperado e bem inquietante dessa guerra na nossa era digital. Fica muito claro como uma disputa que parecia ser só da academia acaba ressoando tão forte hoje em dia. Isso leva a gente para uma última reflexão, né? Talvez um ponto para a gente continuar pensando. Se o tribalismo, se a falha de comunicação minaram o diálogo sobre a própria ciência dentro da academia, décadas atrás, entre gente super especializada, que tipo de estratégia pode funcionar hoje para a gente reconstruir pontes? Como é que a gente pode fortalecer a confiança no conhecimento compartilhado, na expertise que é legítima, no mundo onde essas guerras pela verdade parecem ter se espalhado para muito além da universidade e só se intensificam? Uma pergunta fundamental para os nossos tempos, sem dúvida. E com essa provocação, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.